Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos continuar a estudar visualização de dados com Python. Desta vez vamos aprender a criar gráficos de pizza utilizando a biblioteca Matplotlib. O que é um gráfico de pizza? Ou em inglês pie chart? É um tipo de gráfico estatístico que a gente utiliza para exibir série de dados. Se trata de um gráfico circular, daí o nome gráfico de pizza. E nesse gráfico, a área dele é a porcentagem total dos dados fornecidos. E ele é dividido em fatias, sendo que cada fatia representa uma parte dessa porcentagem relativa às demais partes. Então, esse tipo de gráfico é bastante útil para mostrar proporções relativas, para resumir dados categóricos e destacar diferenças entre as categorias. O tamanho de cada fatia é proporcional à quantidade que ela vai representar. Bom, a gente vai utilizar o Matplotlib para isso. Provavelmente você já tem ele instalado na máquina. Se não tiver, o que você vai fazer é simplesmente instalá-lo com um pip install matplotlib. Só executar esse comando e aguardar a instalação. O meu já está instalado aqui, então a gente vai usar o Matplotlib para criar gráficos de pizza. Nosso primeiro passo vai ser importar a biblioteca. Então, deixa eu apagar isso aqui, eu não vou instalar. Para importar, import Matplotlib, e a gente vai usar do Matplotlib um módulo específico chamado pyplot. Então, matplotlib.pyplot as, aí vamos dar um alias para ele. Um alias comum que a gente costuma dar é plt. Então, import matplotlib.pyplot as plt. A gente executa e está importada a biblioteca. Já está na memória, a gente já pode começar a usar. Bom, vamos criar uma série de dados para poder usar no nosso gráfico de pizza. Então, série de dados. Eu vou usar para esse exemplo um conjunto de fabricantes ou marcas de veículos e a quantidade total de vendas num determinado ano, numa concessionária, por exemplo. Então, eu vou criar uma lista de marcas, que eu vou chamar de marcas. Lista em Python, sempre com colchetes, e a gente vai criar uma lista com os nomes de algumas marcas ou fabricantes. Por exemplo, Ford. Então, Ford é a primeira. Chevrolet, Toyota, que mais? A Hyundai e podemos fechar com a Volkswagen. Beleza. Essa vai ser a lista de marcas. E aí a gente vai criar uma lista também com os valores de vendas relativos a cada marca. Então, por exemplo, Ford vendidas 350 unidades, Chevrolet 400, Toyota 300. Hyundai 250 e finalmente a Volkswagen 200. Tem que ter a mesma quantidade de vendas que de dados, de marcas. Tranquilo, vamos executar, já botei na memória esses dois itens. Agora a gente vai criar o nosso primeiro gráfico de pizza, um bem simples para começar. A primeira coisa que eu vou fazer é ajustar o tamanho da figura. Para isso eu vou criar um objeto fig, que vai ser o plt, que a gente acabou de importar, .figure. E aí eu vou passar para ele o tamanho da figura, com o parâmetro figSize, que vai ser, vamos supor, 10 por 7, 10 polegadas por 7. E aí fecho os dois parênteses. Então aqui é ajustar o tamanho da figura. Na verdade isso aqui serve para qualquer tipo de gráfico. Tá? Agora vamos para o gráfico específico de pizza. Como é que a gente cria? A gente vai chamar o plt e chamar o método py. Então é plt.py. Py significa torta em inglês. Então em inglês eles não chamam de gráfico de pizza, e sim gráfico de torta, que é a mesma coisa porque é circular. E a gente vai passar para esse gráfico, a princípio, dois itens. Primeiro, o nome da série de dados, com os valores, no caso as vendas. E aí eu vou criar, por exemplo, como labels, como rótulos, labels, as marcas. Então, labels igual marcas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai plotar nesse gráfico as quantidades de vendas e vai associar a cada quantidade uma das marcas, na mesma ordem que a gente colocou aqui em cima nas duas listas. Então, primeiro vem os valores que vão ser colocados no gráfico e depois os rótulos para cada um desses valores, os nomes de cada valor. A gente também pode criar um título para esse gráfico com plt.title. Vamos colocar, por exemplo, vendas anuais de veículos por marca. Legal. E aí, para mostrar o gráfico, plt.show.
Tem que chamar esse método aqui. Vamos executar para ver o que acontece. Executando, olha lá, criou um gráfico. Nossa, ele ficou bastante grande, né? Então eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Olha o tamanho dele. Vamos supor que eu queira um gráfico, em vez de 10 por 7, eu vou criar ele com 6 por 4. Executo, aí ele ficou menorzinho. Tá aí. Vendas anuais de veículos por marca. Anuais no caso. Então o título está aqui em cima. Veja só, pizza, ele é circular, tem as fatias, e o tamanho das fatias, esse tamanho ele é relativo aos valores que foram passados aqui em cima nessa lista. Então o maior valor, por exemplo, é Chevrolet, 400, e o menor é Volkswagen, 200. A gente vê claramente que Chevrolet é bem maior que Volkswagen, que é o menorzinho de todos. Então a gente consegue comparar visualmente um valor com outro facilmente utilizando um gráfico de pizza. Agora, isso aqui é só uma comparação visual. Não dá para saber exatamente quanto foi vendido de Chevrolet ou de Volkswagen ou quanto um valor é maior que o outro. Para isso, a gente precisa introduzir no gráfico os percentuais de cada fatia. Então, existe uma propriedade chamada AutoPCT que a gente pode incluir aqui em cima e vai mostrar as porcentagens aqui dentro. Como é que a gente faz isso? Então, ainda no método plt.py, depois das marcas, a gente bota uma vírgula e aí a gente vem com o método AutoPCT. Para esse método a gente vai passar uma string de formatação para dizer como é que a gente quer que os valores apareçam em cada fatia. Então esse é um parâmetro usado para exibir os valores das porcentagens. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro, a gente vai abrir uma aspa simples, aí a gente vai colocar um caractere de escape que é a porcentagem que indica que o restante da nossa string é um marcador de formatação. Aí a gente vai dizer como é que essa porcentagem vai ser formatada. A gente vai colocar, por exemplo, um número 1, que é para dizer o comprimento mínimo total dos dígitos a serem exibidos vai ser 1. Depois a gente vai colocar um ponto 1 para dizer quantas casas decimais a gente quer exibir. No caso, uma casa decimal. Depois a gente vai colocar uma letra F, que é o tipo de dado. Então, dados de ponto flutuante. Se fosse um número inteiro, eu colocaria a letra D, por exemplo. E no final eu quero exibir o símbolo de porcentagem. Para isso eu coloco um caractere de escape, porcentagem, e outra porcentagem. O primeiro é para dizer que é um caractere de escape, o segundo é a porcentagem em si. E aí eu fecho a minha aspa simples. É isso que eu tenho que fazer. Quando eu executar isso aqui, olha só, ele inseriu no gráfico as porcentagens agora para cada um dos itens. Agora, além de ter visualmente o tamanho de cada fatia, eu também tenho o valor de cada uma delas para me ajudar a comparar um com o outro. Certo? Então isso aqui é o gráfico básico de pizza em Python com o Matplotlib. Agora, a gente pode fazer muito mais nesse gráfico. Tem alguns parâmetros adicionais que a gente pode usar para formatá-lo. Por exemplo, a gente poderia destacar uma das fatias retirando-a da pizza, né? Recortando essa fatia. Para isso existe um parâmetro chamado explode. Eu vou usar esse parâmetro aqui em cima. Então, eu vou dar um Enter aqui e vou criar uma lista de valores para o explode. Vou chamar de explode. Pode chamar do que você quiser, na verdade que esse aqui é só o nome da lista. Então, igual, aí a gente vai criar uma lista com valores percentuais de distância para cada uma das fatias. Então, para a primeira fatia, vamos supor, eu vou colocar 0, que significa que ela vai permanecer no mesmo lugar, vírgula. Para a segunda fatia, eu vou colocar um valor 0,1. Significa que ela vai se deslocar, vai se destacar e se deslocar 10%. Veja que é na mesma ordem que eu coloquei as marcas aqui, tá? Então, no caso 0,1 vai destacar o Chevrolet, que é o segundo item da lista. Vamos supor que os demais eu quero deixar no lugar. Então, basta colocar vírgula 0 de novo e vírgula 0 de novo, para todos os itens. E aí, o que eu faço com essa lista explode? A gente vem aqui dentro do plt.py, eu vou até dar um Enter aqui para isolá-lo, para ficar mais visível. Coloco uma vírgula, e aí eu chamo o parâmetro explode igual e o nome da lista, explode. Eu usei o mesmo nome para a lista, você pode usar outro nome se você quiser. Além de tudo, a gente também pode usar um parâmetro shadow para sombrear essas fatias com o valor true associado. O parâmetro shadow tem por padrão o valor false, então não tem sombra. Eu vou acrescentar essa sombra, é opcional. O explode funciona sem o shadow. Vamos testar agora como é que ficou.
Então eu executo e olha só, destacamos o Chevrolet. É o item que eu mais vendi, então ele está destacado e olha o sombreamento aqui, que é uma firulinha no gráfico. Sempre tomar cuidado ao colocar essas firulinhas no gráfico, ao enfeitar demais, porque o objetivo do gráfico é mostrar dados, não ser um enfeite. Então tem que ficar algo legível e sóbrio. O exemplo aqui está mais ou menos adequado. Talvez as cores não estejam de acordo, então você pode também mudar as cores. Como é que a gente faz para mudar as cores? Vamos aqui em cima. Aí eu vou criar uma lista de cores. O esquema é o mesmo. Cores igual, e aí você bota as cores aí dentro. Você pode usar as cores usando nomes de cores, como a gente usa nomes para cores na internet, na web, HTML, ou por códigos RGB. Então tem as duas possibilidades. Eu vou colocar nomes aqui. Então, vamos supor, eu quero o primeiro item, a Ford, na cor azul celeste, Sky Blue. Depois eu vou colocar um Light Green, segundo item. O terceiro item vai ser a cor coral, algo meio avermelhado. Depois Gold, dourado, fecha aspas aqui. E finalmente Light Pink. Então, tranquilo. Se você não souber os nomes das cores, é muito fácil achar na internet tabelas com todas as cores que existem e seus respectivos nomes disponíveis. Para as que existem, pelo menos. Então tá aqui. Cores. Cada uma dessas cores vai ser associada a uma das fatias. Antes de executar, uma outra coisa que a gente pode fazer para organizar melhor nosso código é o seguinte. Esse plt.py, que é o que cria o gráfico de pizza, ele tem um monte de parâmetros. A gente já colocou alguns aqui. E isso aqui vai longe. Então, para organizar melhor, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode simplesmente dar um Enter aqui. Opa. E deixar um embaixo do outro. Funciona perfeitamente. Tá? Aí fica mais organizado. E agora, para a gente poder ver as cores, a gente vai acrescentar dentro desse py também o parâmetro colors. Então, a gente pode colocar depois desse shadow, por exemplo, colors igual e o nome da nossa lista de cores, certo? Vamos deixar ele alinhadinho aqui. Então tá aí. Não esquece de colocar a vírgula depois desse shadow. Agora a gente executa e olha só, as cores mudaram totalmente. Ficou até um pouquinho mais sóbrio, umas cores um pouco mais discretas. Vou deixar essas cores aí, ficaram legais. A gente também pode rotacionar esse gráfico utilizando um parâmetro chamado Start Angle. Então, se você pensar isso aqui como um gráfico cartesiano, você vai ter 0 graus aqui do lado direito, 90 graus em cima, 180 e 270. E a gente consegue rotacionar um certo número de graus utilizando esse parâmetro Start Angle, que é bem fácil de usar. Só você vir aqui no ponto .py, botar uma vírgula, e aí Start Angle, e passar como valor um ângulo, por exemplo, 90 graus. Então, eu quero rotacionar esse gráfico 90 graus para a esquerda. Quando eu fizer isso, olha o que acontece. Chevrolet deve descer e o Ford deve vir para a esquerda aqui. Vamos ver. Exato. Chevrolet desceu, Ford veio para cá e tudo foi rotacionado. Isso é muito útil quando, além de destacar uma fatia, você quer colocar essa fatia numa parte específica da tela. Por exemplo, aqui no canto inferior esquerdo ficou Chevrolet. Sempre lembrando que é um ângulo. Você pode colocar qualquer valor de ângulo aqui que ele vai rotacionar daquela forma. 45 graus, 60, 180 e assim por diante. Então, parâmetro Start Angle. Agora, uma coisa interessante que não tem aqui é uma legenda. A gente precisa colocar uma legenda nesse gráfico, que muitas vezes vai ser útil. Nesse caso aqui eu já mandei, ele está escrevendo os valores aqui em volta. Né? Então dá para saber exatamente o que é cada fatia. Mas às vezes a gente precisa de uma legenda para poder acrescentar mais informação. Como é que a gente faz para colocar uma legenda? Então, a gente vem aqui no código e chama o método plt.legend. Aí, nesse caso também é um método que se aplica a qualquer tipo de gráfico, não só gráfico de pizza. E aí a gente vai dizer o que eu quero nessa legenda. Eu quero a lista de marcas, então você bota a lista de marcas. Você pode colocar coisas diferentes na legenda, se você quiser. É só você ter uma lista com os valores sequenciais. Vírgula. A gente coloca um título para a legenda, que eu vou chamar de marcas, por exemplo. E aí o local, onde vai ser colocada essa legenda.
Existem vários locais que você pode colocar. Por exemplo, eu quero colocar no canto superior direito. Como é que eu faço? Você escreve upper, espaço, right, canto superior direito. Fecha aspa e fecha o parênteses. Então deve aparecer uma legenda aqui em cima, nesse cantinho. Vamos executar, vamos ver se ela vai caber aqui, senão a gente altera o tamanho do gráfico. Tá aí, a legenda está aqui em cima. Veja que ela sobrepôs a figura, inclusive. Ela ficou por cima da figura, mas ficou na posição em que eu mandei ela ser colocada. Existe uma série de outros valores que você pode usar para as posições, como por exemplo, esses que você está vendo aqui na tela. Então, upper right, canto superior direito, upper left, superior esquerdo e assim por diante. É só usar as palavrinhas que estão aqui. Center, exatamente no centro do gráfico. Assim você posiciona a legenda onde você quiser. Além de usar aqueles nomes, a gente também pode usar números para indicar as posições. Por exemplo, temos aqui uma tabelinha com os números, com os valores e a posição de cada um deles. O upper right seria a posição 1. Do lado direito, posição 5, posição central seria o número 10 e assim por diante. Então, se você preferir, pode colocar lock igual e o número, sem as aspas, ou o nome ou o valor. Bom, aqui no nosso gráfico, a legenda ficou em cima da pizza em si. Então, cobriu uma parte do valor. Isso aqui não ficou legal. Vamos fazer uma alteração aqui para reposicionar isso aqui em um outro lugar. Na verdade, em qualquer parte do gráfico que eu colocar essa legenda, ela vai ficar por cima da pizza. Então, o que eu preciso fazer é deslocar essa legenda de cima da pizza. Para isso, a gente tem um parâmetro chamado bbox to anchor. Como é que vai funcionar esse parâmetro? Bom, a gente vai vir aqui em cima e no legend, a gente, depois da localização, vai colocar uma vírgula e chamar o parâmetro bbox underscore to underscore anchor, de ancoragem, anchor. E aí a gente passa para ele dois valores, uma tupla de valores. Tá? Eu quero mover a legenda um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. Isso vai depender da localização. Se está à direita, ele vai mais para a direita. Se está à esquerda, vai mais para a esquerda, e assim por diante. Então eu quero mover, por exemplo, um pouquinho mais para a direita. Eu vou usar o valor 1.3,1. Significa 30% em relação ao valor atual. 30% para a direita. Para a esquerda, eu poderia colocar 0,3, aí 30%, ou no caso 70% mais para a esquerda. No caso, eu quero 30% para a direita, então 1,3. E aí, para executar, vamos fechar o parêntese, que esse parêntese é da tupla do bbox, executo, e aí ele joga mais para a direita, tá vendo? Então, andou um pouquinho para cá. Já ficou quase bom, mas na verdade daria para jogar um pouquinho mais para a direita. O que a gente pode fazer para ajustar isso? A gente pode ajustar um pouquinho melhor o tamanho da nossa figura. Por exemplo, vamos colocar a figura um pouquinho mais larga. Em vez de 6 eu vou usar 8 aqui em cima. Em vez de 1.3 eu vou usar 1.4, 40% para a direita. Quando eu executo, olha só, a figura ficou um pouquinho mais larga e foi deslocada mais para a direita. Está quase ótimo, na verdade o Hyundai aqui ficou ainda coberto. Mas agora você já sabe como fazer, você pode ir jogando mais para a direita ou para a esquerda ou para baixo. Talvez aqui embaixo ficasse bom, depois do Toyota, que é o canto inferior direito. E aí você pode simplesmente ajustar, aumentar um pouquinho o tamanho do gráfico, jogar essa legenda em outra posição e beleza, certo? Assim a gente consegue visualizar direitinho a nossa pizza que está aqui. Tem muito mais que a gente pode fazer com esse tipo de gráfico, mas eu vou mostrar só mais um recursinho básico das pizzas, que é as propriedades das fatias. Então a gente pode fazer o seguinte, eu venho aqui em cima e vou criar um dicionário de propriedades das fatias. Como assim? Vou chamar de fatias underscore props, de propriedades. Isso aqui vai ser um dicionário, ou seja, valores par, chave, valor. E a gente vai ter, por exemplo, edge color. O que é edge color? Borda da linha. E eu quero isso aqui na cor, suponhamos, green. Legal. Depois a gente cria uma outra propriedade. Line width, que é a espessura da linha. Vamos supor 50%, 1.5. 50% a mais. Line style. O que é o line style? Line style
é o estilo da linha. O estilo pode ser solid, dashed, dash dot ou dotted. Seria sólido, tracejado, tracejado com pontos ou pontilhado. Vamos supor, eu vou colocar o estilo dotted. Depois a gente muda para ver outros estilos. A gente também pode colocar uma transparência com alfa nas fatias, por exemplo, 0,6, 60% de transparência. E é suficiente. Aí eu vou fechar o meu dicionário. Então, esse dicionário eu vou passar para essa propriedade, que se chama wedge props. E a gente bota aqui na nossa pizza. Vírgula, wedge props. Igual, e aí eu passo esse dicionário, fatias props. Você dá o nome que você quiser, obviamente, para esse dicionário. Tá? Deixa eu só alinhar aqui. Beleza. Vamos executar para ver o que vai acontecer. Olha só. Fatia agora continua destacada. Olha só, uma bordinha pontilhada, como eu mandei colocar. E a cor ficou um pouquinho mais clara porque ela está com um pouquinho de transparência, que é aquele alfa. E a linha tem uma certa espessura, que é o line width. E a cor verde no pontilhado. Né? Ficou uma porcaria, na verdade. Isso aqui não é legal para visualização, mas existem as opções. Aí, dependendo do tipo de gráfico, talvez fique legal. Aqui o ideal seria a gente ter, para essa linha, o estilo solid, normal. A cor, posso até manter o green. E podemos, por exemplo, aumentar um pouquinho a espessura e deixar um alfa bem leve, tá? Para não ficar muito transparente. E aí, quando executo, ficou um pouco mais legível. Não é bonito especificamente, mas está mais adequado. Tranquilo? Olha que belezinha essa propriedade wedge props. Então tá aí, gráficos de pizza utilizando Matplotlib em Python. Se você quiser saber mais a respeito desse tipo de gráfico, é só consultar a documentação oficial que está aqui no site matplotlib.org, na página específica PyCharts, que mostra um monte de opções na autolabel, as cores das fatias, tudo que a gente viu aqui. Tem até esses preenchimentos distintos, que é a propriedade hatch. É legal você dar uma explorada nela. Apesar de ficar meio estranho o gráfico, tem que usar com parcimônia, com cuidado, as cores, os estilos, para o gráfico continuar passando a informação, que é o que importa em visualização de dados. Certo? E aí tem um monte de outras opções. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo exatamente desta página da documentação oficial dos PyCharts, dos gráficos de pizza em Python. Tranquilo? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. No próximo vídeo veremos outros tipos de gráficos possíveis de se criar utilizando Python e a biblioteca Matplotlib. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!